Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O Ministério da Saúde recebe mais 3 milhões e 500 mil vacinas contra a Covid. Niterói é a primeira cidade do Rio de Janeiro a imunizar adolescentes. No futebol, Flamengo e Palmeiras se classificam na Copa Libertadores. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta e encare o futuro. O Ministério da Saúde recebeu nesta quarta-feira 3 milhões e 500 mil doses de vacinas que já devem ser distribuídas a estados e municípios. Vamos a Brasília com o Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. Detalhe isso para a gente. Boa noite, Camila. 1.036.800 doses são da AstraZeneca e vieram pelo consórcio COVAX Facility. 1.050.000 são da Pfizer e mais 1,5 milhão de doses da Coronavac. O Ministério da Saúde aumentou a previsão de doses entregues pelos laboratórios contratados para agosto, que passa de 60 milhões e meio para 63 milhões de vacinas. Até agora, o Brasil vacinou 43% da população com a primeira dose e quase 17% dos brasileiros já completaram a imunização. Camila. Obrigada, Matheus. Boa noite. E um alerta em São Paulo, hein? 642 mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo. O Rodrigo Rinkel tem os detalhes deste dado preocupante, né, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Camila. Esse levantamento é 168% maior que o levantamento do começo deste mês. Lembrando que a imunização contra a Covid-19 prevê 2 doses para a Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Só a vacina da Janssen tem aplicação única. Se o prazo for ultrapassado, é necessário que a pessoa procure um posto para orientações sobre como completar a imunização. Enquanto isso, as prefeituras tentam localizar essas pessoas que estão em atraso. Camila. Obrigada, Rodrigo. E por falar em segunda dose, Belo Horizonte já sabe o que fazer com as vacinas de quem não foi tomar o reforço. Qual o destino delas, Virginia Nalon? Boa noite. Oi, Camila, boa noite para você. A Prefeitura de Belo Horizonte vai utilizar essas vacinas para dar início à imunização de novos públicos. Os imunizantes estavam reservados desde maio deste ano para a aplicação da segunda dose. Mas teve gente que não compareceu aos postos de saúde. Agora, quando essas pessoas decidirem tomar a segunda dose, deverão esperar a chegada de um novo carregamento do imunizante. A partir da próxima semana, é a vez do grupo de 36 e 37 anos completos receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Camila. Obrigada, Virgínia. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 19.473.000 casos de coronavírus. São 545.604 mortos. Foram registrados mais de 1.424 registros de mortes em 24 horas. Também, neste mesmo período, 81 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. No total, já são 18.206.000 pacientes curados da doença e 722 mil seguem em acompanhamento médico. E Niterói vai ser a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a vacinar adolescentes contra a Covid-19. O Pedro Paulo Filho tem as informações para a gente, né, Pedro? Boa noite. Oi, Camila. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Prefeitura de Niterói incluiu no calendário de vacinação os jovens de 12 a 17 anos com comorbidades e deficiências permanentes. A vacinação deles começa já nessa quinta-feira, mas em apenas 2 postos específicos e com doses do imunizante da Pfizer. Nesse primeiro dia desse novo grupo, serão vacinados os adolescentes de 16 e 17 anos. Quem fizer parte desse público-alvo deve procurar um desses postos e apresentar documento de identificação, CPF, comprovante de residência e um laudo médico que comprove essa condição clínica. Camila. Obrigada, Pedro Paulo.
E Porto Alegre amplia a vacinação nesta quinta para adolescentes acima de 15 anos com comorbidades. Assunto para Liliane Pereira. Boa noite, Liliane. Boa noite, Camila. Para receber a vacina, além do documento de identidade, é preciso apresentar um comprovante da comorbidade. Vale receita, laudo de exame ou relatório médico. As comorbidades que dão direito à vacinação nesta fase são obesidade grave, doença cardiovascular, problemas neurológicos crônicos e diabetes. O jovem também terá de apresentar comprovante de residência na capital gaúcha. Na sexta-feira, a imunização será aberta para o público de 12 anos ou mais. Camila. Obrigada, Liliane. Ainda na capital gaúcha, os bombeiros localizaram há pouco os corpos dos 2 oficiais desaparecidos durante o combate ao incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O tenente Derossi de Almeida da Costa e o sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz foram localizados com a ajuda de cães farejadores depois de uma semana de buscas. Os corpos estavam sob os escombros do prédio de 9 andares que desabou parcialmente. Mais de 120 profissionais trabalharam nas buscas. E o Brasil teve 50 mil denúncias de maus-tratos a crianças e adolescentes, isso só no primeiro semestre deste ano. Os dados são da Ouvidoria dos Direitos Humanos e foram tema do JR Entrevista desta quarta com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. A violência contra a criança e adolescente é maior do que a soma de todos os outros grupos vulneráveis, colocando aí o idoso, a pessoa com deficiência, a comunidade LGBT, injúria racial, enfim. Isso mostra, de fato, que, como sociedade, nós estamos falhando na proteção das nossas crianças. O público que deveria ser o mais protegido, justamente por ser o mais vulnerável, é aquele que mais sofre violências, violações de direitos. A pandemia piorou esse quadro, né? Nós temos evidências que mostram que a violência contra a criança aumentou, embora a subnotificação também tenha aumentado. E no mercado financeiro, o dólar fechou a quarta-feira em queda de 0,78%, cotado a R$ 5,19, como a gente vê aqui no nosso telão. Já a Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 0,42%, perto dos 126 mil pontos. E o Consulado-Geral de Israel em São Paulo fez uma doação de quimonos para crianças que praticam judô. A entrega foi na sede do projeto Ajudô, que existe desde 2007. Marcaram presença no evento o primeiro medalhista olímpico do país nos tatames, Chiaki Ishii, que ganhou bronze nos Jogos de Munique em 1972, e o diretor do Centro Olímpico da Prefeitura de São Paulo, Thiago Camilo, que conquistou medalhas em Sydney 2000 e Pequim 2008. Agora o futebol aqui no JR. No Campeonato Brasileiro, o Cuiabá venceu o Atlético Goianiense por 2-1. E na Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras se classificaram para as quartas de final da competição. Vamos ver os gols. O Palmeiras eliminou a Universidade Católica do Chile. Rafael Veiga acertou a trave e Marcos Rocha aproveitou o rebote para fazer o único gol do jogo. Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar nas quartas de final. Em Brasília, pouco mais de 5 mil torcedores viram o Flamengo golear o Defensa e Justiça da Argentina. Rodrigo Caio fez o primeiro. Os argentinos empataram com Loaiza após a falha do goleiro Diego Alves. No segundo tempo, Arrascaeta pegou o rebote e desempatou. Vitinho ainda marcou o terceiro e o quarto na goleada. O Flamengo espera o vencedor de Internacional e Olímpia do Paraguai. E na Copa Sul-Americana, o Bragantino também se classificou para as quartas de final do torneio, mas olha, teve susto. O Independiente del Valle do Equador saiu na frente logo aos 3 minutos, com Guerreiro. O empate veio só no segundo tempo. Aderlan cruzou e o argentino Coelho deixou tudo igual. Nas quartas de final, o Bragantino pega o vencedor de Deportivo Táchira e Rosário Central.
Depois de um show das meninas no futebol, é a vez da seleção masculina estrear na Olimpíada de Tóquio. Vamos até o Japão ao vivo com o nosso enviado especial, André Tal. André, bom dia para você aí. A partida será num estádio bem conhecido, né? Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso, a estreia do Brasil vai ser contra a Alemanha no Estádio Internacional de Yokohama. Foi lá que o Brasil conquistou a Copa do Mundo de 2002. Agora a seleção sai em busca do bicampeonato olímpico. A equipe é bem experiente. Dos 11 prováveis titulares, 8 têm passagens pela seleção principal. Ainda sobre a Olimpíada, a delegação de Guiné, que teria apenas 5 atletas, desistiu de participar dos Jogos daqui de Tóquio. As autoridades do país africano dizem que querem preservar a saúde dos atletas. Camila. Obrigada, André. Boa cobertura. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você.